Uma das coisas mais lindas que existe na palavra de Deus é que o nosso Deus, ele anuncia o fim antes de todas as coisas. Você sabia que existe um tempo, um período chamado de tempo cíclico de Deus? Os acontecimentos são anunciados e vão se repetindo ao longo das gerações. Deus tem falado de Jesus Cristo há muito tempo, e ele também tem falado a respeito do fim, mostrando figura desde o início. Você sabia que Moisés, como mediador da antiga aliança, ele mostrou ali, através de alguns acontecimentos, o período do fim, o período do final dos tempos? Hoje nós vamos meditar em uma passagem lá da época de Moisés, em que nós conseguimos ver as figuras, os acontecimentos do final dos tempos. Moisés no Monte Sinai, nos mostrando a figura do final dos tempos. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. O plano de Deus sempre foi ter um governo de reis e sacerdotes, uma nação de reis e sacerdotes para reger todas as nações do mundo. E ele começa a executar o seu plano, primeiramente com a nação de Israel. Vai lá comigo em Êxodo capítulo 19, dos versículos 5 a 6, que diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, nós vemos aqui que o plano de Deus sempre foi usar o Israel dele, o Israel da antiga aliança, como uma nação de reis e sacerdotes. Só que Deus, ele tinha um plano, e esse plano não se limitaria ao povo de Israel. Na verdade, a própria nação de Israel, ela foi usada como figura para mostrar para as nações do mundo que Deus, ele sempre quis ter aquele povo que é chamado de propriedade particular dentre todos os povos. No reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, esta palavra dada a Moisés vai se cumprir quando o povo grande e poderoso, a nação que nunca houve, o povo, o exército do Senhor que nunca foi conhecido antes e nem será conhecido nos tempos adiante, né? É uma nação exclusiva, uma nação peculiar, propriedade peculiar do Senhor. Essa nação, esse povo escolhido será a igreja gloriosa e glorificada. Só que aqui no contexto de Moisés, nós vemos uma figura a respeito deste povo, que deveria ser um povo sacerdotal. Agora, olha só que interessante. Em Êxodo capítulo 32, nós vemos que Moisés ele fica 40 dias no Monte Sinai. E você sabe disso, ele fica lá em cima, no monte. Ele está no Monte Sinai, orando, buscando a presença de Deus. E é muito lindo você ver essa primeira figura. Por quê? Porque Moisés ele sobe no Monte Sinai, ele fica ali 40 dias recebendo as palavras de Deus. Moisés ele fica ali recebendo o espírito da profecia. Porque ele precisava pegar aquele testemunho, as tábuas chamadas de tábuas do testemunho. São as tábuas que Moisés recebeu após ficar 40 dias ali no Monte Sinai. E é muito lindo você ver, né, essa figura. Por quê? Porque quando a igreja ela recebeu o derramar do Espírito Santo, lá na época da igreja primitiva, essa mesma igreja está há 40 jubileus recebendo a tábua dos testemunhos. Você sabia que ali, quando a igreja primitiva recebe o derramar do Espírito, nós já estamos ali nos aproximando de 2000 anos? E o que significa isso? São 40 jubileus que mostra a figura desses mesmos 40 dias que Moisés ficou no Monte Sinai. Moisés recebeu ali a tábua dos testemunhos e nesses 40 jubileus, ou 2000 anos que nós estamos recebendo o testemunho de Jesus, quando Jesus está preparando a sua nação santa, a sua propriedade particular. É muito interessante você entender também a respeito do ano do jubileu, porque o ano do jubileu ele fala sobre o dia aceitável do Senhor, né? O ano aceitável do Senhor, ou seja, quando Deus estará restaurando todas as coisas.
Mas o que nós precisamos entender primeiro é que essa figura de Moisés em cima do Monte Sinai, recebendo as revelações, os 40 dias representam os 40 jubileus, ou os 2000 anos que nós estamos recebendo a revelação. As tábuas do testemunho, só que agora o testemunho é o testemunho da nova aliança. Continua aí comigo, agora, Êxodo capítulo 32. Vamos ler a partir do versículo 1 que diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhe Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Versículo 3. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Aqui nós vemos a figura da apostasia antes do anticristo assumir as nações. Você lembra que eu falei que nós estamos vivendo os 40 jubileus, né? O período em que a igreja está recebendo essa palavra do testemunho, a palavra da nova aliança. Aqui, quando Arão, ele está ali na expectativa de Moisés trazer as revelações naqueles 40 dias, o povo começa a se corromper, e eu sei que você conhece essa passagem. Eles começam a pedir um Deus. Nós não sabemos o que aconteceu, nós não sabemos se realmente Moisés vai trazer essa revelação. Só que, queridos, nós estamos vivendo essa mesma figura, o mesmo tempo. A igreja da atualidade está sendo induzida a colocar a religião de Arão em nosso meio. Aqui, esse espírito de apostasia, esse espírito de desvio, é um espírito que está tentando corromper a igreja nesses 40 jubileus em que nós estamos esperando as revelações chegarem até nós. A revelação do testemunho de Jesus, as profecias dos profetas, nós estamos na expectativa das revelações, só que a igreja da atualidade, como figura de Arão, está se corrompendo, e esse é o período que nós estamos vivendo, o período da apostasia. O período em que a igreja está querendo construir um próprio ídolo. Então, até o apóstolo João, ele vai falar, né, em sua epístola, que as doutrinas do anticristo saem do meio dos cristãos. Você sabia que as maiores heresias que existem no mundo, as religiões que são contrárias à palavra de Deus, a maioria delas saíram ou do judaísmo ou do cristianismo? O apóstolo João fala que as doutrinas do anticristo, né, o espírito do anticristo, ele sai do meio dos cristãos. Então, queridos, a igreja, assim como o povo na época de Arão, de Moisés, eles estavam sendo tentados, a igreja está sendo tentada a seguir o espírito do anticristo. Agora, continua aí, né? Versículo 4. Este, recebendo-a das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Olha o versículo 5. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. E aqui nós vemos, né, essa congregação de Israel que estava impaciente, não conseguia esperar Moisés descer do monte, esse povo de Israel pedindo a Arão um bezerro de ouro. Arão pega ali todas as joias, monta aquele bezerro de ouro, e nós vemos a nação de Israel apostatando da fé, se apostatando da revelação que tinha sido dada a Moisés. Esse bezerro de ouro, ele é a figura da imagem da besta. E é muito triste isso que eu vou falar, queridos, mas assim como muitos de Israel adoraram aquele bezerro de ouro, nós vamos ver muitos cristãos apostatando da fé e adorando a imagem da besta ou adorando ideologias que não procedem da palavra de Deus. Agora olha só o versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Versículo 8. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou. E diz: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Moisés, neste contexto, é a figura do próprio Jesus. Pois ele, presta atenção nisso, Moisés é o mediador da primeira aliança, assim como Jesus é o mediador da nova aliança. Hoje nós provamos de uma aliança muito mais excelente. Só que assim como Moisés,
ele foi mediador da primeira aliança, Jesus é o mediador da nova aliança. Jesus, ele intercede por nós hoje. Muito daquilo que nós conseguimos resistir e sobreviver é por causa da mediação e da intercessão do Espírito de Jesus sobre as nossas vidas. Moisés é enviado para estar no meio do povo, assim como Jesus, ele tem sido enviado para que a igreja não apostate da fé. Agora olha o versículo 15. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados. De um lado e do outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escrita era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Aqui, queridos, as tábuas chamadas de tábuas do testemunhos, ou tábuas do testemunho, são as tábuas que hoje, no período da Nova Aliança, representam as 2 testemunhas do Senhor. O próprio Jesus, na figura de Moisés, ele desce o monte com as 2 tábuas. O que isso significa? Jesus Cristo capacitando as 2 testemunhas. Não esqueça de assistir o vídeo falando sobre as 2 casas de Israel, caso você não conheça a respeito das 2 casas de Israel, das 2 testemunhas. Aqui nesse contexto, Moisés, como figura de Jesus, como figura do mediador da aliança, ele desce com as 2 testemunhas para que essas 2 testemunhas, através de seu testemunho, acorde aqueles que estão se desviando da fé e estão seguindo doutrinas de homens. Agora olha o versículo 17. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Nesse contexto, aqui Josué representa a igreja que é fiel, mas é uma igreja que ainda está dormindo. Provavelmente você conhece um crente, um cristão que é fiel, que é um servo fiel do Senhor, mas ele tem preguiça de meditar na palavra de Deus. É aquele que ora 5 minutos todos os dias e acha que aquilo é um devocional, é o suficiente. Pessoas que são piedosas diante de Deus, mas não conseguem discernir o que é festa de apostasia, que é culto de apostasia e o que é culto realmente verdadeiro ao Senhor. Agora, olha só o versículo 19. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinha feito, queimou-o e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Aqui nós vemos, neste contexto, Moisés chamando o povo. Na verdade, Moisés ele desce do monte e ele começa ali a falar que aquilo tudo estava errado, ele dá bronca em Arão, e o povo de Israel, depois de ter tomado toda aquela bronca, o próprio Arão foi repreendido, Moisés diz: quem é do Senhor, venha para o meu lado. E o texto vai dizer que a tribo de Levi fica ali ao lado de Moisés. Aqui nós vemos a figura do arrebatamento, quando Jesus reunirá nos ares aqueles que perseveraram e não se dobraram à imagem da besta. Você sabia que Levi, que era ali a tribo sacerdotal, era uma tribo que eles foram tão fiéis ao Senhor que eles foram considerados a herança do Senhor? Você sabia que eles eram herança do Senhor? Levi representam aqueles que serão arrebatados e serão heranças do Senhor, e assim como a tribo de Levi, que estava ali sacerdotando com Moisés, nós seremos reis e sacerdotes com o Senhor Jesus quando ele voltar para governar este mundo. Tremenda a figura de você notar que Deus vai estar julgando aqueles que não estiveram ao lado de Jesus, não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A igreja apóstata não receberá essa herança de herdar a terra e reinar com Cristo. Olha o versículo 27. Aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. Aqui nós vemos a figura da igreja que se dividirá entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Jesus disse que não veio trazer paz, mas sim espada.
Nós já estamos vendo a igreja se dividindo. Muitas pessoas não acreditam no evangelho do reino e estão seguindo ideologias, inclusive ideologias políticas que são ideologias do anticristo, que são ideologias que serão reforçadas no final dos tempos. Olha o versículo 28. Por fim, o versículo 28. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo, naquele dia, uns 3.000 homens. Os filhos de Levi, como eu falei, representam os reis e sacerdotes do Senhor, que serão arrebatados e reinarão com Cristo. Uma nação sacerdotal. Nós seremos reis e sacerdotes e reinaremos com o Senhor no milênio, quando ele estabelecer o reinado dele. Esses 3.000 homens, também aqui citados, aqueles que morreram, são aqueles que apostataram da fé, que se uniram à besta, que aceitaram esse bezerro de ouro que já está sendo adorado. O sistema do anticristo está sobre todo o mundo. E no final dos tempos, Jesus estará cumprindo a ira do Cordeiro, reunindo as nações no lagar da ira de Deus. Você notou aqui, queridos, que tremendo isso? Aquele tempo, o período de Moisés, mostrando as coisas que vão estar acontecendo no final dos tempos. Você, igreja do Senhor, esteja em oração, esteja em meditação na palavra de Deus, para que você não durma e não apostate da fé e siga os ensinos e as doutrinas do anticristo. Bom, mais uma vez nós finalizamos aqui essa meditação e eu quero te agradecer pela sua companhia. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nos próximos vídeos.